Vamos lá, pessoal. Boa noite de novo. Vamos esperar o pessoal se reconectar. E vamos lembrar que depois essas gravações estarão todas disponíveis de maneira editada no nosso canal do YouTube e também disponíveis no nosso Instagram pelo IGVT, né? Estou esperando aqui gradativamente nossos colegas entrarem novamente, que já estavam ao vivo conosco, assim como a professora também Evelise, nossa convidada, que já está entrando novamente. Raquel, bem-vinda, Evelise, Michele. Evelise está entrando já. Pronto, querida. Vamos recomeçar, que já zera, incrível, né? Depois a gente edita o vídeo dessas duas partes da live. Vamos que vamos. Bom, então, Evelise, retomando, né? Acho que um pouco dessa conversa, de onde começou a travar um pouquinho. Eu acho que realmente nós estamos num cenário de entendimento de um processo maior, internacional, não só do associativismo como um todo, que se alargou não só na Europa Central, como também na Escandinávia, como também em alguns países que sofreram imigração desses países. Então, isso é uma tendência. E também temos as identidades. Então, algo interessante de a gente deflagrar é que o Esporte Clube Corinthians, por exemplo, ele foi criado com uma influência inglesa, mais por brasileiros, que eram operários, alfaiates. Então, ou seja, por uma classe trabalhadora que almejava também ter um clube, né? E é interessante quando a gente analisa a fundação e os motivos da fundação do Esporte Clube Corinthians, a gente percebe que eles, inclusive, queriam fazer dentro do clube uma universidade. Com esse objetivo, justamente, de ter, né, acesso às práticas esportivas, culturais e ao conhecimento científico, que eles, proletários, não tinham acesso. Então, é bem interessante identificar que essa também é uma descontinuidade. Quer dizer, não é um clube só para ter uma identidade, mas para constituir uma identidade, né? Para constituir um lugar de fala, né? Um protagonismo de uma classe que, em princípio, não era valorizada, ou até tipos de organizações, não é? Então, é bem interessante. O Clube Corinthians nos deu muitos elementos para revisitar um pouco dessa quebra de paradigma, também dessa história do processo imigratório. Quer dizer, é óbvio que esse grupo se influencia por esses imigrantes, mas constituem, desde o começo, uma identidade muito própria, com objetivos distintos, inclusive, dos objetivos desses clubes que tinham essa forte presença imigratória. Então, eu acho que a capital paulista, como outras capitais também, eu acho, não posso afirmar, né? Tem tido também essas nuances que, ao meu ver, ainda são pouco olhadas pela história do esporte, né? Ou seja, essa grande perspectiva de uma constituição, de uma legitimação de um grupo, de uma classe, dentro de uma capital, de um estado nesse país. Então, acho que essa nuance nos traz um pouco desse olhar da descontinuidade, que não deixa de estar, de algum modo, relacionada indiretamente à influência migratória, né? Então, acho que a gente sempre tenta trazer esses paralelos, mas não de forma linear, porque a história não é linear, né? Então, acho que eu queria ouvir um pouco também você sobre esse seu olhar, sobre esses movimentos. Então, muito bacana isso, né? Porque se a gente for pegar a definição, né, a gente chama eles de clubes, né? Mas se a gente for pegar essa definição de associação ou de clube, né, é uma organização, é uma forma de organização super nova que surge porque coloca todo mundo como igual, de certa maneira, né? O que é uma associação? Então, é uma reunião voluntária, então aí já tem uma palavra-chave, teoricamente ninguém está lá por obrigação, estamos lá porque nos interessa, então uma reunião voluntária de pessoas que têm um objetivo comum, tem liberdade de entrada e de saída, eu posso entrar, preencha, né, os critérios estabelecidos, e o dia que eu quiser eu posso também sair, né, e que tem aí
esses objetivos específicos que são o que nos une. Né? Uma sociedade, uma associação, um clube esportivo, o objetivo está, em princípio, na prática de um determinado esporte, ou de vários. Né? O clube ginástico, o objetivo, ou em tese, ou em princípio, está na prática da ginástica, ou de outras coisas. E é interessante, e esse exemplo do Corinthians, apesar de eu ser palmeirense, esse exemplo do Corinthians está muito interessante porque mostra muito bem para a gente como o clube esportivo, quando era pensado nesse momento, era pensado como um lugar de mais coisa. Né? Então não é só o esporte que está interessante, que interessa para a gente. Talvez o mote seja o esporte, mas a gente quer também usar esse espaço para outras coisas. Né? A gente quer usar o espaço para discutir, talvez, a nossa condição como trabalhador, a gente quer usar o espaço para discutir o nosso lugar, ou a nossa condição como imigrante, ou como imigrante trabalhador, ou como anarquistas, né? Comunistas, porque a gente também tem que pensar que os clubes congregavam pessoas de determinados espectros políticos no meio. Então, pensar essa variedade, especialmente numa cidade como São Paulo, é uma coisa sensacional, porque a gente começa a matear as coisas, né? Começa a dar um pouco de cor. Pensando também que tá, ok, o esporte é uma prática que surge aí da aristocracia, isso tá. A gente pode pegar Elias, pode pegar o Gutmann, pode pegar o Bourdieu, o clássico que quiser. Todos eles vão ser muito objetivos e claros ao dizer que o esporte surge aí dentro da lógica aristocrática. Mas não ficou aí. E a difusão foi bastante rápida, se a gente for olhar, né? Então, quando a gente está pensando esses clubes no Brasil, a gente está pensando que o esporte já era uma prática que estava disseminada entre todas as categorias, entre todas as classes, e que quando a gente vai colocando nesse lugar tão complexo que é, né, uma São Paulo da transição do 19 para o 20, começa a ser um espaço de estudo muito interessante, porque daí a gente começa a olhar também, né, mas além disso, de se perguntar o que eles faziam de esporte, né, qual a ginástica que eles faziam, a gente começa a perguntar também, tá, além disso, que outros espaços, que outras funções, que outros papéis esses clubes cumpriam nessa sociabilidade, né? Um clube é uma rede de sociabilidades, né? Então, que lugar está ocupando aí, né? Quais são os objetivos dessas pessoas que se reúnem voluntariamente a partir de um mesmo objetivo, mas que esse objetivo não é só esporte, né? Então, que outras coisas estão acontecendo? Então, não sei, eu sou meio apaixonada pela questão do... Você está comentando uma coisa muito interessante que tem a ver, né, com esse segundo quadro que nós fizemos no artigo, que é justamente, se fosse só o esporte, nós não teríamos tanta também flutuabilidade e influências sobre esse esporte. Então, é bem interessante, por exemplo, a gente vê aqui no nosso quadro, né, que a Associação Atlética São Paulo tinha, por exemplo, o remo, a natação e o basquetebol como grandes esportes, né, incentivados pelo clube. O Clube Atlético Paulistano, né, o futebol, o tênis, esportes aquáticos, né, mas tinha também a pelota. Né, então você começa a ver algumas distinções. Não é? O Atlético Paulista, o Clube Atlético de São Paulo tem um grande destaque também por trazer os esportes tradicionalmente ingleses, né? Como o cricket, o rugby, né? Então o hóquei e o soccer, né? E o futebol também. Então a gente percebe como isso, né, se mescla, até porque o remo vai ser também um foco de outros clubes, como o Espéria, né? Então é interessante perceber, e o Esporte Clube Pinheiros, né? Ou seja, 4 clubes que estão bem próximos à margem do Rio Tietê. Então nós temos o Corinthians, que tinha acesso direto ao Rio, o Tietê, o Clube Tietê, o Clube Espéria e o Clube Pinheiros. Os 4 clubes tinham remo e acesso direto ao Rio. Então, e eles estão situados em 3 regiões distintas da cidade. Região Norte, região Sul, região Leste.
Então, veja, como o rio atravessa a cidade, mesmo esses clubes tendo perfis distintos de imigração, de brasileiros, né, influências mundiais ali, então, corroborando para isso como a natação. Né? A gente percebe que essa discussão do remo se põe presente, porque era oportunizada pela cidade, pela estrutura da cidade. Então, é isso, né? Não veio só de uma influência imigratória, né? Também teve aquilo que é da cidade, que foi incentivado nesses clubes. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito interessante, até porque a natação era também realizada no Clube Tietê, né? no Rio Tietê, desculpa, nas piscinas e no Rio. Então, é interessante perceber um outro elemento que surge nessa discussão, que é o elemento da estrutura da cidade. Né? Imagina uma cidade que não tivesse rio. Será que o remo estaria tão presente nesses clubes? Um rio como o Tietê, né? Que tinha realmente uma largura, né? Uma fluidez, e era, naquela época, navegável, enfim, era possível de ser frequentado. Então, eu acho que são nuances que nos mostram o que você está dizendo. A gente não pode colocar essa discussão dos clubes em caixinhas, né? Como se elas fossem destituídas de desejos, de expectativas, de influências da própria cidade. A gente vê aqui no nosso quadro que a maioria desses clubes desenvolvia o futebol. Né? Então, a gente até comentou na live passada, no caso do Clube Atlético Paulistano, né, do CAP, eles vão ter um protagonismo muito grande, inclusive, na Liga de Futebol, né, no começo do século XX. E eles vão ganhar vários campeonatos, enfim. Mas por esse futebol começa a se popularizar demais nas associações e nos outros clubes, o clube passa a não incentivar mais o futebol. Então, embora houvesse toda uma tradição de incentivo imigratório, há uma perspectiva ali de uma mudança de desejos, expectativas e para manutenção ou não, para ruptura, com essa prática do clube. Então, eu acho que olhar para esses movimentos é tirá-los dessa linearidade, tirá-los da caixinha histórica. Elementos, acho que também, de algum modo, te surpreenderam, né, Evelise, algum dos seus estudos. Lembrei agora daquele seu artigo, inclusive, no periódico History of Sport, né? Acho que você podia falar um pouquinho sobre isso para a gente. Então, fazer uma propaganda aqui de uma amiga minha, que tem uma tese que está, assim, no forno, para ser defendida, que é a tese da Daniele Medeiros, né, que está na Faculdade de Educação da Unicamp, que está justamente olhando para essa relação dos clubes com os rios de São Paulo. E, cara, a chave é essa, né? Quando a gente vai olhar onde os clubes começaram, grande parte dos clubes de São Paulo começam na beira do rio. E começam com a natação e o remo muito fortes. Por mais que o Nobilin dissesse que o que importava ali, o que eles queriam era jogar futebol, né? Por mais que a galera do Clube Internacional, que não está aqui porque não é centenário, mas que é fundado nesse momento também, né? Que o Nobilin também está aí, tem uma relação com ele. Por mais que esses clubes tivessem práticas de terra, né? O futebol, o cricket, o rugby, como práticas centrais, eles tinham no remo e na natação uma coisa muito forte. Tanto que em 24 a gente vai ter em São Paulo a travessia de São Paulo a nado, né, em que esses clubes participam massivamente. Mas o que vai acontecendo, né? Quando que o remo vai perdendo espaço? Quando a gente começa a ter, principalmente a natação, né? Quando o rio vai começando a perder espaço, quando a gente começa a ver que os clubes começam a colocar suas primeiras piscinas. E aí a piscina é um lugar muito mais apropriado para eu treinar a natação. Olha aí o Louca falando da ginástica, né? Para eu treinar a natação, para eu fazer essa prática contínua, para eu fazer essa prática numa lógica mais esporte moderno. Exato. No Rio eu não controlo nada. O Publio comentou aqui que ele tem fotos de alemães que vieram de Joinville e iam fazer piquenique na Ilha do Amor, no Rio Tietê, quando faziam a travessia só a nado. Obrigada, professor Publio, é isso mesmo. Né? Então, a gente tem uma perspectiva do Rio que vai devagar, né, Evelise, com esse processo industrial, também ele passa a não ser tão mais limpo, a cidade cresce, o esgoto está ali
né, não muito tratado. Então, acho que é isso, são esses acontecimentos da cidade que vão também acometendo essas práticas, né? E, como você também já disse, a percepção de que essas piscinas também dentro dos clubes ofertam outras possibilidades, não é, para esses sócios. Então, eu acho que é sempre um conjunto, né, de fatores que fazem essas mudanças acontecerem. E teve uma observação sua super interessante, que é pensar, se a gente for olhar, né, a maioria desses clubes, a Associação Atlética São Paulo, o Pinheiros, o Palmeiras, a maioria deles, Palmeiras não sei porque eu não lembro agora a fundação da Liga de São Paulo, mas a maioria deles estava aí vinculada e foi super atuante na fundação da Federação Paulista de Futebol. E na Liga, né? E agora... Exato, né? E aí é o que você falou, Pinheiros desaparece do futebol, né? Paulistano desaparece, SPAC desaparece, né? Então, assim, e é engraçado que começam a desaparecer quando a gente começa a ver a discussão sobre profissionalismo e amadorismo, né? De novo, uma coincidência que talvez não seja tão coincidência assim, mas que a gente precisaria de mais documentos para poder falar, ó, os caras não queriam saber de ser profissional, queriam ser amador. Né? A gente não pode afirmar, mas é uma coincidência que deixa a gente alerta. Fala assim, poxa, mudaram aí alguns objetivos, né? Mudaram alguns interesses. Elise, o indicador de que essa evolução também do esporte, nessa discussão do esporte amador e profissional, também influencia a prática dos clubes. Não é? Então, acho que essa também é uma discussão, como a gente falou agora, né? Essas práticas esportivizadas ou não, como a ginástica e clubes, vão sempre trazer influências de N fatores. Né? Então, a gente no trabalho, né, numa tentativa de um trabalho historiográfico, a gente vai captando esses indícios, né? A gente vai trazendo essas possibilidades de reflexão de tendências mundiais, tendências da cidade, tendências desses clubes, tendências do esporte como um todo, né? Porque essa discussão do profissional e do amador, inclusive, era uma discussão muito efervescente, né, em relação aos Jogos Olímpicos, por exemplo. Então é isso, a gente começa a trazer uma rede, né, de possibilidades e de indícios e de influências que vão, de algum modo, modificando esses comportamentos nos clubes. Né? Então é interessante ir ampliando um pouco essa rede para de algum modo, dimensionar o porquê que esses movimentos ocorreram de modo. Né? Então, a gente até discutiu na live passada com o Leomar Teste, como a ginástica, por exemplo, a ginástica sueca no Clube Espéria vai ser muito fortalecida, né? Não na perspectiva competitiva, como os outros esportes que falamos agora. Aliás, a ginástica esportivizada não aparece, o que mostra para nós que isso não era um objetivo desses clubes, e ela era, inclusive, pouquíssimo desenvolvida e divulgada no nosso país, nesse período do estudo, né? Que é a primeira metade do século XX. E é interessante como o Pinheiros, por exemplo, vai se tornar um expoente na prática da ginástica artística. O Espéria, que tinha a ginástica sueca muito forte, que eu estava dizendo, se torna um expoente na ginástica rítmica. Então, você vai também entendendo como algumas práticas se mantêm de maneira também ressignificada, né, ao longo do tempo. Mas, e aí vem aqueles casos... Não são incentivadas mais, né? Pois é. E aí tem aqueles casos em que a ginástica brota, né? Porque se a gente for olhar para o Pinheiros, é ao contrário que acontece. Exato. Né? A ginástica, quando ele aparece, é bem secundária, pelo menos segundo o que a gente conseguiu das fontes. E hoje o Pinheiros é um baita destaque no cenário nacional, um super centro de treinamento da ginástica artística. Eu ia falar ginástica olímpica, o que é uma novidade. Foi treinador, né, do Esporte Clube Pinheiros, de ginástica artística masculina, né, professor? Então, para nós é uma honra, porque ele acompanhou muito dessa história, da segunda metade do século, coordenando esses treinamentos. Mas é óbvio que essa desportivização e essa destaque da ginástica artística no Pinheiros também tinha todo um ambiente propício para acontecer. Então, essa é a discussão, né? Quer dizer, como as escolhas eram múltiplas e cada gestão, né, de diretoria, cada tempo eram tais escolhas,
mas essa da ginástica neste clube se ressignificou, na verdade, né? Que era mais de condicionamento para os esportes, era mais para as crianças, e depois a gente menciona para esse movimento desportivizado. Queria agradecer aqui a professora Michele Cabinato, da USP, da FFCamp, né, que entraram aqui gradativamente, outros colegas e pesquisadores que entraram na live. Boa noite, pessoal. Obrigada por terem vindo. Evelise, quando você fez um comentário, né, sobre o amador e o profissional, o professor Marco perguntou, a ideia de amador e seu sentido social se modificou? Isso mudou? Provavelmente, é uma pergunta difícil, né? Dá pra fazer uma live discutindo amador e profissional. Mas, assim... É uma tese. É uma tese. Se alguém tiver precisando de tema para tese, a gente pode negociar depois no privado, né? Valores da sugestão. Mas tem uma discussão que o Alan Gutman coloca, né? Um monte de gente estuda amadorismo e tudo, mas tem uma definição que o Gutman coloca, né? Para pensar a questão de quem é o amador e quem é profissional, né? Que ele dizia que o profissional, né, eu vou responder o que é o amador a partir do que é o profissional. O profissional é não necessariamente aquele que ganha para isso. O profissional é aquele que pode dedicar tanto tempo da sua vida para o esporte, que o esporte passa a ser a centralidade da vida dele. E aí, quando ele coloca essa questão do profissional, a gente rompe, de certa maneira, aquela coisa, né, clássica que a gente tinha, que o amador é o cara que não precisa receber para jogar, porque, na verdade, se eu sou um aristocrata, pensando de novo nas origens do esporte, né, moderno, se eu sou um aristocrata, eu não estou precisando trabalhar para viver, eu tenho dinheiro suficiente, mas eu coloco o esporte como centro da minha vida, eu estou levando uma vida profissional, né? Então, o amador, nesse sentido, seria justamente aquele que, eu vou fazer o esporte quando eu posso fazer o esporte. E o esporte é um aspecto mais da minha vida, não é o central. Então, se a gente for por essa lógica, né, ali do início do esporte moderno, o amador é o cara que a gente faz quando a gente pode. E o profissional é o cara que o centro da minha vida é esse. Se a gente faz um salto de 100 e tantos anos na linha do tempo, né, e vem para hoje. Eu joguei rugby amador. Né? Fui jogar rugby, eu tinha 24 anos já, 25, estava velha para começar no esporte, se a gente for olhar para os padrões do que é o rendimento, né? Mas todos os colegas que jogavam na equipe masculina também começaram com essa idade. Só que a dedicação que eles tinham com treinamento, alimentação, preparação para o jogo, fisioterapia para poder jogar, além do trabalho que os caras tinham, que era o que pagava as contas, quando você for ver, eles tinham uma dedicação, que era uma dedicação profissional. Então, mudou o sentido na larga duração? Muito provavelmente, porque também os valores que a gente tem na sociedade de hoje são outros. Mas se a gente for pela leitura do Gutman, por exemplo, talvez não tenha mudado tanto. Talvez eu possa entender que essa pessoa que trabalha das 8 às 6... e aí joga no final de semana, mas para jogar no final de semana se dedica a 2 horas de treinamento por dia, a uma alimentação super controlada, a fisioterapia para dar conta das lesões que vêm com o impacto, a tudo isso, não tem como falar que a pessoa não está levando uma rotina profissional no esporte, né? Então, não sei se eu respondi para o Marquinhos, de repente. Travou um pouquinho para mim. Obrigada, Marco, pelo seu comentário também. Obrigada. Público. Pronto, Evelise, deu certo. E vai chegando perto das 7 horas, aí começa outro pane no Instagram. Então, gente, também estamos perto do nosso horário. Queria aqui fazer só uma menção aqui, o público comentou, né, que ele ficou à frente da equipe do Pinheiros por 20 anos, né, professor? Então, sem dúvida nenhuma, teve uma grande colaboração para tirar, como ele falou, a hegemonia dos gaúchos da ginástica artística, né? Então, um trabalho que realmente tem a mão, toda a dedicação e experiência do professor Públio. E interessante também perceber o quanto a gente caminha
nesse final de live aqui, também nesse nosso artigo, né, Evelise? Justamente ponderando essas continuidades, descontinuidades, esses interesses ou não desses grupos que constituíram esses clubes, né, por influências diretas e migratórias, indiretas, mas, de todo modo, esses clubes e associações esportivas tiveram, no começo desse século, na transição, né, do século, sem dúvida nenhuma, um grande mote de identidade. Então, acho que isso, mesmo quando a gente olha para o clube Corinthians, que para nós é um grande diferencial nesse escopo do centenário, a gente percebe que é isso. Houve uma manifestação de um grupo em busca da sua legitimação, da sua identidade como grupo, como classe operária, né, desejando que o clube fosse, para além de um lugar de prática esportiva e social, um lugar de encontro, de debate, inclusive das anarquias, das reflexões, do aprendizado. Então, né, até hoje o clube, inclusive, tem várias oficinas colaborativas. Os sócios vão lá e ofertam oficinas gratuitas para os sócios. Então, é uma lógica, né, que vem de uma constituição outra, de fortalecimento de um grupo, né, que, em princípio, naquele momento, era desprivilegiado socialmente, inclusive na região que ele estava, que era a região leste da cidade. Então, acho que esse estudo nosso, né, do artigo, estudo maior também, né, que nós fizemos nesses 2 anos, vão dando indícios de um olhar para essa história dos clubes muito distinta, muito plural, muito singular de cada clube também, com olhares para a cidade, com olhares para as tendências mundiais, com olhares para a migração, mas também com os olhares dos desejos, né, das paixões, daquilo que move o ser humano e que, portanto, move um grupo, né, objetivando algumas práticas, objetivando estar numa liga de futebol, né, junto com outros clubes grandes da cidade, por exemplo. Então, outros clubes desejando não estar com esses outros clubes e com esses outros grupos. Então, a gente percebe todo esse tensionamento social, né, o tensionamento do Rio Tietê, o quanto ele oferta ou não uma prática saudável, possível, harmônica, higiênica, né, para os sócios, né, no seu leito. Então, acho que uma série de discussões atravessam esse grande debate, né, Evelise, que nós estamos aí findando as conclusões do artigo e também da live, e eu queria ouvir um pouco também do seu fechamento em relação a isso. Sim, eu acho que a grande questão aí, quando a gente vai olhar para um clube, né, é justamente entender que ele, ok, ele é um clube esportivo, mas ser um clube esportivo não é a única coisa, né? Então, ser um clube esportivo, talvez o estatuto dele dizia que o objetivo era fomentar a prática do esporte X. Só que quando a gente começa a olhar tudo o que acontecia aí, né, as discussões que se dão, os lugares onde esses clubes tinham participação ou não, ou deixavam de ter participação, tudo isso começa a apontar para a gente a complexidade que é olhar para uma instituição como uma associação esportiva, né, porque em princípio é algo muito simples e resolvido, né, as pessoas se juntavam para jogar. Só que se juntar para jogar também era se juntar para discutir, se juntar para compartilhar o tempo livre, se juntar para ir fazer o piquenique no Rio. Teve em algum momento, acho que foi o professor... Comer comida típica. Claro, se eu não me engano, acho que foi o professor Nestor que em algum momento falou, né, dos ginastas de 1862 que iam subir o Pão de Açúcar, né, no Rio de Janeiro. Então se juntavam para fazer... passeios ao ar livre, para fazer excursões, para conhecer a cidade. Então, olhar para um clube esportivo é sempre, não adianta eu ir com essa, né, coisa super linear e fechada, de dizer, tá, eu vou ver quais eram as práticas e resolvi meu problema. Pode ter resolvido, mas aí ficou de fora toda a parte bonita de estudar uma associação esportiva, que é pensar, tá, socialmente falando, que redes são criadas aí dentro, né? Que outros objetivos eles tinham, às vezes explícitos, às vezes não muito, né? Então, é uma organização social que permite para a gente fazer um montão de perguntas.
Isso que você coloca da identidade é muito importante, né? Porque a gente tá acostumado hoje, desde a lógica, né, do futebolística especialmente, de entender a identidade como única e exclusivamente a torcida, né, ou o cara que tá lá. Mas pensar a questão de identidade nesse momento de fundação desses clubes, né, que vai acabar desembocando nas próprias características que os clubes têm hoje, é pensar justamente, tá, quem é a gente, esse grupo, de onde a gente vem e o que a gente está querendo nesse lugar. Né? Por que a gente se junta todo fim de semana? Por que a gente se junta 3, 4 vezes na semana? Só para jogar, só para remar, não dá conta. Né? Então, que outros aspectos a gente tem aí que permitem a gente pensar essa pluralidade, essa complexidade que é uma associação esportiva desde um ponto de vista da historiografia, né, dos estudos históricos. E não só também, estou aqui lembrando também dos grupos, de maneira geral, né? O Fabiano Mastrodi, que está aqui online conosco, está num estudo de mestrado sobre justamente esses fatores que fazem com que as pessoas criem grupos de ginástica para todos e se mantenham neles, né? Então, e aí aparecem uma série de questões, né? Que de algum modo, como você está falando, faz as pessoas se mobilizarem para se encontrar todo final de semana, todo dia à noite, abrir mão do almoço, da família, de uma parte do trabalho, para blindar, né, esse momento de encontro. Porque esse encontro é mais do que fazer ginástica, né? É muito mais do que fazer ginástica. Então, fazer ginástica, as pessoas gostam de fazer, lógico. Né? A gente adora ginástica, né, Evelise? Então... depende, a história da ginástica eu adoro. Eu digo isso pelo nosso GGU Ânima, né, de mulheres maduras, por exemplo. A gente adora fazer ginástica, mas é muito mais do que ginástica, né? A gente leva filhos, bate papo, troca experiências como professoras, né, que somos da escola, da universidade, trocamos experiências de vida, né, nos casamentos, na educação dos filhos. Então, há uma série de outras questões ali envolvidas, né, que agregam e que fazem esses grupos se manterem. Então, isso para nós é algo muito importante e que alguns clubes, por vezes, acabam perdendo isso. Né? A gente percebe isso no movimento que merecia outra tese também, viu, Evelise? Que você pode vender, que seria a ideia dessa descontinuidade dos clubes, né? Porque os clubes fecham. Há problemas de gestão, há problemas financeiros, mas também há problemas identitários, há discussões ali identitárias muito importantes, né? E que fazem com que isso se dilua e se perca de algum modo, até porque os clubes vendem seus títulos, nem sempre eles são passados de geração em geração. Algumas mudanças de perfis dos clubes que também fazem com que essa identidade vá se transformando e, por vezes, acabam culminando, inclusive, no fechamento do clube. Né? Então, acho que essa discussão também é muito importante, mas não é para hoje, gente. Né? Avançamos aí 1 hora de live, tivemos alguns probleminhas técnicos no meio. Vamos editar, então, essa live e colocar no nosso canal do YouTube. Esses 2 vídeos estarão disponíveis no IGVT, também aqui do nosso Instagram do LAPEG. Mais uma vez, agradeço todos que estiveram aqui, todos que, de algum modo, participaram, aqueles que ficaram ao longo de toda a live, que entraram e saíram por conta de trabalho, da pandemia, que está uma loucura aqui em casa, né, muitas vezes. Sim, Rogério e Valéria, Fabiano e Rogério e Valéria fizeram comentários ótimos aqui, né? Exatamente essa discussão de que o clube, né, ou a ginástica, né, esse lugar é um locus, né? É um lugar desse encontro, é um lugar, né, desse convívio, desse crescimento social e acrescento, né, Rogério, desse crescimento pessoal, né? Também acho que a discussão sempre vai permear esse entendimento do esporte como uma forma de educar as pessoas, né, para o próprio esporte, mas para o mundo, né, para o convívio social. Então, agradecer a professora Evelise também pelo seu aqui nosso deleite, né, por esse seu aceite ao nosso convite. Muito obrigada. Esperamos em breve vê-la aqui no Brasil e nós esperamos ir para o Uruguai. Então, tá bom, estaremos em breve. Teremos chefe, não é, no Uruguai, em algum ano, né, Evelise, não é isso? Então, era para ter tido um esse ano, né?
E o próximo Chelef, que é 2000, a gente está em 2020, 2022, teoricamente é no Uruguai. Então vamos ver o que o futuro nos reserva. Obviamente, com Chelef, sem Chelef, são todos muito bem-vindos em terras uruguaias assim que abrirem a fronteira de novo, né? Que tem essa. Isso. Então, tá difícil. Eu tinha planos de ir para o Brasil, mas Corona ainda tá cortando os planos. Mas tá, coronas e piadas à parte, e agradeço mais uma vez o convite para estar aqui, agradeço a paciência do pessoal entrando e saindo com a gente, brigando com as conexões do Instagram. E com certeza a gente se vê por aí em outras, se não pessoalmente, em outras lives, em outros Zooms, Skypes e formatos atuais de comunicação. São bárbaros, hein, pessoal? Então, essa é uma live acadêmica, debatemos aqui autores, produção científica. Então, também fica a dica aqui no final, que nossos alunos adoram falar, hashtag fica a dica. Leiam os trabalhos da professora Evelise, que são excelentes. Ela tem produções em inglês, em português. Então, se aproximem dessa produção que é maravilhosa. Gente, um abraço, se cuidem, boa semana. A gente se vê segunda-feira que vem. Teremos live de novo, 6 horas da tarde. Um abraço, tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até mais.